é difícil mudar, hein? Já pensou sobre isso? Provavelmente, né. Por que é difícil mudar? Eu acredito que você queira mudar coisas em você ou na sua vida, né. Se não é na sua personalidade, se não é no seu modo de ser, na sua vida, na sua realidade, você quer transformar algumas coisas. Nas áreas da sua vida, em alguma área você quer ali crescer, você quer prosperar mais, né. E aí por que é difícil? Por que tem essa dificuldade? Eu vou trazer aqui, a gente vai falar sobre subconsciente, tá, que diante de tudo que eu já estudei, né, no vídeo passado eu falei muito sobre a questão da mente, falei muito sobre os meus estudos sobre isso, quanto que a nossa mente cria a nossa realidade. E nesse vídeo, a gente vai entender por que é difícil a gente mudar nós mesmos e depois a nossa realidade, porque o que muda a nossa realidade é a gente, é o modo como a gente pensa, sente. E a mente subconsciente, o nosso subconsciente, não necessariamente ela é uma mente. Eu até perguntei para o chat, até investiguei um pouquinho o que que era, se é mente, se é corpo, se é coração. É um aspecto em nós, né? E ali está armazenado tudo. Então, subconsciente, a gente não tem tanta consciência assim, né, a gente não tem tanta clareza, mas aquilo ali rege a nossa vida, aquilo ali determina a nossa vida. Livros que falam muito sobre isso, a minha intenção não é ser técnica nesse vídeo, mas vou trazer aqui o livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Esse livro é bem famoso. E Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que na maioria dos meus vídeos aqui eu já falei sobre esse livro. Ele é um livro que explica toda a neurociência. Esse livro é do Joe Dispenza, é um livro maravilhoso. Os dois são, mas acho que o Quebrando o Hábito é, assim, surreal. E nesse livro aqui, ele traz um trecho justamente sobre essa questão. Ele linka muito o corpo nisso, né? Muita biologia. E quando a gente vai mudar, o corpo pira, assim, as células piram, porque o nosso corpo já está acostumado com o emocional, Então, assim, a gente sente, a gente tem um emocional ali, em que a gente sente esse emocional, mas é algo que é isso, tá no subconsciente, não tá tão claro, não tá tão nítido, não tá na mente consciente. A mente consciente, ela é superficial. E a mente subconsciente, ela é a coisa mais profunda. É a mente subconsciente que recebe todas as informações sem questionar, ela não questiona. É como se fosse um pouco o universo não questiona, né? Você emana uma frequência, você emana pensamentos conscientes para a mente subconsciente e ela aceita aquilo ali como verdade. Não importa para ela, o que importa é o que você está pensando, o que você está plantando. Sempre visualiza que a mente consciente, ela planta a semente na mente subconsciente, a mente subconsciente entende que aquilo ali é a verdade, aquilo ali é a realidade, entende? Então, para mudar o que está ali plantado, é preciso de muito plantio novo. E aí você, anos por anos, você plantou pensamentos, porque a gente vai plantando esses pensamentos que são as crenças, né? Que a gente acredita em algo, então a gente começa a pensar naquilo. Por exemplo, eu não consigo me relacionar, ou alguma coisa sobre personalidade. Eu sempre reajo assim, eu sempre faço isso, ou eu não vou conseguir isso aqui, eu não vou conseguir prosperar nisso, eu não consigo ganhar dinheiro com isso. Então, várias crenças, né? Que você vai alimentando. Você vai repetindo esses pensamentos, como a gente falou no vídeo passado. E aí tá muito arraigada aquela história ali, aquela sensação,
da realidade. Então é o corpo também, né? Você sente que é aquilo ali. Tá o tempo todo sendo impresso, tá impresso no seu corpo. É essa sensação de que você pode, não pode. Então, para mudar isso, virar essa chave, não é de um dia para a noite, né? Olha isso aqui, ó. Você treinou seu corpo para viver como uma continuidade química memorizada, mas agora está interrompendo isso, negando as necessidades químicas e indo contra os programas subconscientes dele. Então, quando você vai parar, sei lá, você vai fazer afirmações, você vai meditar para visualizar uma nova realidade, visualizar aquilo que você quer que aconteça, que é diferente do que você programou para acreditar, você vai sentir muitas vezes um não, uma negativa, uma força contra, porque ele tem essa química memorizada. É a memória que ele tem sobre essa história. Se resolve mudar, o corpo vai gritar, ele vai falar: não, não vai mudar, não. O corpo fica viciado em culpa ou em qualquer emoção da mesma forma que ficaria viciado em drogas. Ele deu exemplo aqui da culpa, mas qualquer emoção, escassez, medo, insegurança, raiva. Então ele fica viciado naquilo ali. Tentar mudar seu padrão emocional é como passar pela retirada de uma droga. Ele diz aqui na página 94 que um alarme dispara, assim, quando você tenta mudar um padrão emocional, você quer se sentir mais abundante, mais próspera, né? Menos no medo, menos na escassez, menos na insegurança. O seu corpo vai gritar, as suas células vão ligar um alarme, vão disparar um alarme, porque elas estão sempre ali espionando o que está acontecendo no seu cérebro. Ele fala que todas as células param o que estão fazendo, erguem olhar para o cérebro e pensam: o que você está fazendo aí em cima? Você insistiu em ser culpado e nós seguimos suas ordens fielmente durante anos. Então ele está ainda dando o exemplo da culpa, né? Ele fala assim: estamos tão acostumadas à mesma organização química que seu novo estado de ser parece desconfortável, não familiar. Queremos o familiar, o previsível, o que parece natural. De repente você vai mudar? Não aceitaremos isso. É um protesto, gente. Então ele vai falando sobre toda a parte química, biológica. Ele cita aqui o hipotálamo, né? Esse livro, ele é bem científico, assim, bem biológico, vamos dizer assim. E aí ele coloca uma frase de pensamentos que a mente começa a emanar, né? Te convencendo de que aquilo ali que você está tentando fazer, essa mudança que você está tentando promover é errada. E ele fala assim: isso não parece estar certo, né? Vem esse pensamento, isso já aconteceu muito comigo, de isso não parece estar certo, como se fosse que eu estaria indo contra a vontade de Deus. Ao querer mudar a minha realidade, parecia que eu estava indo contra a vontade de Deus. Isso já veio muito, é realmente essa negativa, essa força contrária à minha mudança que eu estou querendo promover, né? Então, principalmente na visualização, na emanação desses pensamentos positivos, dessas crenças positivas, né? Você está tentando ali construir, e essa construção depende de pensamentos, né? Depende de você sentir a gratidão sobre aquilo ali, toda essa construção do que você quer atrair através desses pensamentos e sensações, sentimentos, né? Porque não é uma emoção, é um sentimento, é algo mais profundo, né? Pode ser a emoção, aquela emoção que está lá realmente bem profunda. Porque emoção, às vezes a gente confunde esses nomes todos, né? Emoção, sensação, sentimento, mas para mim a emoção é algo mais passageiro, né? Mas a questão principal desse vídeo é essa sensação de você estar achando que está fazendo algo errado, em manifestar o que você quer. Isso pode acontecer muito. E aí eu tô aqui para te falar de que não é errado, é o seu corpo
indo contra. É o seu corpo em protesto. Você já ouviu falar que o cérebro tenta te proteger? Ele quer te proteger. E aí, por isso, o que é novo para ele é algo de desesperador, assim. Vai mudar, ele vai se desesperar. Essa mudança para ele é algo ruim, porque é arriscado, é perigoso. Então, tudo que é novo para a mente, para o cérebro, porque ele quer te proteger, ele quer o seguro, ele quer saber que aquilo ali, o que, que é, o que vai acontecer. A gente pode até falar que o nosso sabotador, na verdade, ele é amoroso, porque ele só está querendo criar uma proteção para você. Só que essa proteção, ela te deixa no mesmo lugar. E aí você não cria novas realidades, novas experiências, novas situações. Você fica aí no mesmo lugar. Porque você está com medo, porque você está seguindo a mente, o corpo, o subconsciente, que apenas quer trazer segurança para sua vida. Então, é natural você sentir essa negativa quando você está criando uma nova realidade para você, né? Você tem uma realidade hoje financeira, relacional, de carreira, de moradia, de tudo, de personalidade, de saúde. Você quer mudar coisas. Para isso, você vai precisar, não é se esforçar, não é só fazer na vida, não é agir, agir, agir. É dentro. Para mudar a sua realidade, você precisa se voltar para dentro. Porque se você não muda a crença, se você não muda o que você plantou lá no seu subconsciente, se você não muda esse plantio, você não vai mudar essa realidade, não importa quanto esforço você faça. E eu, gente, eu tô falando aqui, quero que vocês saibam que eu sou uma pessoa que tem bastante dificuldade em mudar dentro mais do que me esforçar fora. Eu sou mais fogo e terra, são esses elementos que agem mais, fazem acontecer, são produtivos. Mas muitas vezes o que eu preciso estar fazendo para mudar é dentro, é acessar esse lugar para plantar. E eu até comento com a minha amiga, né? Eu tenho vários hábitos saudáveis pela manhã. Eu queria fazer 2 horas só de hábitos saudáveis, tantos hábitos saudáveis que eu queria ter. Um deles é a visualização. E eu não sou muito constante nas coisas que eu quero. Às vezes eu me embolo, às vezes parece que eu quero tanta coisa que eu falo assim, o que eu vou criar? Eu me embolo nisso. O ideal é a gente parar, pegar um negócio e continuar aquilo ali, repetindo aquela meditação, aquela visualização, aquela sensação de gratidão antecipada pelo que a gente quer realizar. Porque é isso, assim, o segredo é a gratidão antecipada pelo que a gente quer realizar. Só que não vai ser um dia você fazer isso. Você vai precisar fazer vários dias até o seu subconsciente entender que aquilo ali é verdade antes de acontecer. Quando você sentir que aquilo ali é uma verdade antes de acontecer, vai acontecer. Então você precisa, é isso, treinar o seu cérebro para até você sentir que aquilo ali é uma verdade, né? Tenho certeza que se a gente for constante, a gente consegue. Eu mudei bastante meu comportamento durante a vida. Eu manifestei essa realidade morando aqui onde eu estou hoje, com um relacionamento amoroso. Isso eu manifestei, isso eu posso falar que eu manifestei, porque eu fiquei repetindo, era algo em 2024, eu ficava repetindo isso, porque era algo muito importante para mim. E eu acho isso, quando é algo muito importante para você, você tá assim, você não aguenta mais uma realidade, você quer mudar de qualquer maneira, aí a gente se empenha mais, né? Quando tá tudo mais ou menos bem, a gente não se empenha tanto. Mas pode ser que na sua realidade você nunca tenha feito isso aí. Nunca tenha feito, manifestado nada, tenha pensado, tenha com consciência, né? Porque manifestar, a gente manifesta tudo. Na verdade, o tempo todo a gente já está manifestado, dando. Mas talvez você não tenha feito isso de forma consciente, né? De forma deliberada. Para criar hábitos, você precisa repetir. Comportamento, você vai ter que se esforçar para mudar uma reação, tá muito consciente. E aí você vai ter que fazer diferente, agir diferente diante de algo. Aí você, repetindo isso, você muda o comportamento, né?
Tem coisas que vão ser mais rápido, né, você vai conseguir mudar de forma mais rápida. Tem coisas que vão ser mais demoradas, porque você vai precisar de um empenho maior, porque você vai precisar de um processo mais profundo. Depende do que está arraigado aí no seu corpo, mente. Mas o principal é continue. Continue. Que é aquela coisa de, será que Deus não quer? Acho que Deus não quer que eu realize isso. Não parece certo. Essa frase, gente, é exatamente essa sensação. Vocês também sentem isso? Não parece certo mudar. Criar isso aqui que eu estou idealizando. Será que eu não estou querendo demais? A mente consciente nem consegue, talvez, explicar. Ou ela venha com várias justificativas, mas é uma sensação de que é errado, de que Deus não quer. A gente acha que Deus quer o que está se dando na nossa vida. Só que a gente está cheio de crença negativa e a gente nem tem consciência disso. Como é que Deus quer essa sua realidade atual se você está cheio de crença limitante, negativa? É Deus? Foi Deus mesmo que plantou isso aí? Não. Depois de eu ler vários livros, né? Um livro que me libertou em relação a isso foi Conversando com Deus, a trilogia. E ali você entende. E faz muito sentido, né? Esse livro principalmente me libertou dessa questão de ficar na dúvida se Deus quer ou não, se é a vontade de Deus ou não. A vontade de Deus é a nossa vontade. O que a gente quiser, Ele quer. Eu tenho certeza que Ele quer que a gente prospere. E não é em vão que a gente tem uma vontade, um sonho. Não é à toa. Então, assim, a mensagem final é: se liberte dessa dúvida. Será que eu mereço? Será que Deus quer? O merecimento é algo muito importante nesse processo. Sim, você merece tudo de melhor. Continue buscando se desenvolver, que cada vez mais você vai acreditar que você merece tudo de melhor. Porque tudo, quem determina é você, é a sua consciência. O quanto você merece, o quanto você pode ou não pode. Você pode. Nós podemos muito mais do que a gente imagina. A única coisa que nos limita é a mente, são as crenças que a gente tem. Se você acha que alguma situação não vai mudar, algum aspecto seu, algum padrão de comportamento, alguma crença, alguma situação na sua vida, alguma realidade, se liberte disso. Entenda que vai sim. Vai se você se propuser a mudança, se você se dedicar corpo, mente, alma, espírito, tudo que for para a sua mudança. Se você acreditar em primeiro lugar que é possível, depois você se dedicar para isso e se dedicar internamente. Eu conheço gente que atraiu empregos sem ter uma ação física externa para isso. Ela só ficou durante 3 meses emanando aquela sensação, aquela gratidão, visualizando, sentindo a emoção de como seria ter um emprego de tal forma. Não se acomode na sua realidade atual. Busque crescer, busque expandir. Lembre-se de que você tem um cérebro, um corpo, uma mente que vai te convencer do contrário. Mas uma vez que você sabe o que você quer, você estipula os seus valores, você sabe que você não quer tal realidade, não tem por que você se acomodar. Lutar pelo que você quer inclui também esse universo interno.